Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos que estão conosco aqui da Cruzada. Boa noite a você que também está nos acompanhando aqui nas nossas redes sociais. Hoje eu vou falar de um tema que parece um pouco retrógrado se nós olharmos o avanço da história da humanidade, mas que de alguma forma é um tema que está muito presente no nosso dia a dia e que tem uma aderência muito grande com a nossa profissão militar. E o tema da palestra, como o próprio Coronel Piário já falou, é o duelo, mas eu gostaria de traçar uma ênfase, entre a honra e o orgulho e entre a missão e a espiritualidade, falando muito para o lado da nossa profissão militar. A gente encontra, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto no Livro dos Espíritos, questões específicas muito direcionadas ao duelo. São sessões que o Allan Kardec, durante a escrituração desses dois livros, dedicou exclusivamente a esse tema. E se nós olharmos na história da humanidade, o duelo ele já foi abolido há muito tempo. O Allan Kardec escreveu o Evangelho segundo o Espiritismo em 1859, foi quando foi a publicação, e a prática do duelo ela foi abolida na França em 1626, pelo rei Luís XIII, e depois o próprio Luís XIV enfatizou uma série de outras leis que abominassem de fato o duelo. Mas se nós olharmos questões globais, em 1777, a Irlanda criou uma série de leis para regulamentar essa prática. E até 1980, o duelo ainda estava prescrito na legislação do Uruguai, aqui do lado. Então, entender o que é o duelo já é um primeiro passo para que a gente possa identificar como isso interfere no nosso dia a dia e como essa prática interfere na evolução da humanidade. O duelo, se nós olharmos o significado estrito da palavra, ele se refere à confrontação entre duas pessoas armadas, e na época da Roma Antiga ele cessava quando uma das pessoas não tinha mais capacidade de continuar lutando, o que não significava a morte. A morte ela se derivava da prática do duelo com a crueldade, que também são questões abordadas no Livro dos Espíritos, se eu não me engano, na questão 752, 753 e 754. E aí, a origem etimológica da palavra duelo, ela é um cognato da palavra bellum, que é guerra. Então, se nós olharmos de maneira estrita, o duelo ocorre entre duas pessoas. Se nós olharmos de maneira macro, o duelo ele pode ocorrer entre sociedades, entre países, entre estados, que é algo que a gente acaba vendo no nosso dia a dia. O duelo ele se refere muito à competição entre duas pessoas, entre dois atores. E se nós olharmos a dinâmica geopolítica atual, muitos estudiosos dizem que nós vivemos a era da competição entre países, entre estados, entre atores. Então, projetem vocês o amálgama de instintos que compõem o duelo, que constituem o duelo, sendo representados por países inteiros. Como isso pode afetar, de fato, a evolução da humanidade. Mas no nosso dia a dia, nós passamos por constantes duelos, situações de duelo. Seja uma discussão no trânsito, seja uma discussão dentro do lar, seja uma interpretação equivocada de uma mensagem de celular que acontece trivialmente ao longo do nosso dia. E por questões relacionadas muito à honra pessoal, a gente acaba cedendo a essas pressões, a essas situações que nos colocam para que o nosso orgulho não seja ferido. E a palavra orgulho ela aparece de maneira muito clara no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente porque o orgulho de maneira exacerbada, ela fere e compromete a nossa evolução, porque ela está ligada diretamente ao ego. No Evangelho segundo o Espiritismo, essa frase fica muito clara. O duelo ele pode constituir uma prova de coragem física, de desprezo à vida. Então, eu vou à luta para valorizar a minha honra, para que a minha honra não seja comprometida. Eu falo muito em honra porque quando o duelo era prescrito no nosso arcabouço jurídico, ele era autorizado quando a honra era ferida. Então, o conceito de honra ele estava muito relacionado a
ao duelo. Mas percebam que é uma lei dos homens. É a honra dos homens relacionados àquele momento que a sociedade que criou essa legislação considerava como honra. Mas, na verdade, incontestavelmente, ele é uma prova de covardia moral, como suicídio. E o interessante disso é que, se nós olharmos sob uma perspectiva filosófica, a moral ela não muda. Sobretudo a moral cristã. Então, os aspectos relacionados à honra, eles se moldavam de acordo com cada sociedade, de acordo com cada cultura. Esse dinamismo das sociedades, ele de alguma forma criou percepções diferentes sobre a honra e percepções distintas sobre o duelo. Hoje nós temos sociedades que são cada vez mais intolerantes à violência, intolerantes ao uso da força, e que, de alguma forma, repugnam a prática do duelo e compreendem que a honra é algo muito maior do que uma atitude que nós iríamos desferir contra outra pessoa que poderia levar à morte. Haja visto que, quando a prática do duelo era autorizada, o duelo era praticado em praça pública. As pessoas se aglomeravam em volta, davam espaço para que os dois duelistas pudessem ter sua liberdade de ação para desferir seus golpes, mas a pessoa ficava morta e todo mundo considerava normal. Hoje em dia, a gente não encontra pessoas mortas pela rua, seja no ato de barbárie ou de crueldade praticado pelas pessoas, porque cada vez mais nós estamos criando uma resistência a esse tipo de violência. Mas lembrem-se, eu estou falando dos nossos duelos do dia a dia. Eu estou usando muita analogia com a morte, com as discussões, com os duelos de combate. Mas a gente não pode esquecer, como eu falei, dos nossos duelos do dia a dia. E eu falo que o duelo é muito importante para nós militares, porque de alguma forma nós somos submetidos a esse tipo de atividade. Os nossos treinamentos, eles nos conduzem a isso. Nós somos formados para isso. E aí, nós temos que saber muito bem que nós somos um instrumento do Estado, cumprindo a nossa missão para buscar a paz. Se nós não temos esse entendimento, a gente vai fazer com que o nosso orgulho fale mais alto. E aí é a hora que a honra pessoal e a honra institucional pode ser comprometida. Então, quando nós entendemos que nós fazemos parte de um cosmo, onde existe toda uma ordem que considera os aspectos morais, os aspectos religiosos, sobre a visão religiosa de cada uma das pessoas, o nosso orgulho, ele se cala, ele se encaixa dentro desse cosmos. E a nossa prática militar, ela deixa de ser uma prática envaidecida, uma prática com ego, uma prática relacionada às vezes com vingança, para se tornar uma prática da busca pela paz. Um estudioso, David Grossman, que escreveu um verdadeiro tratado sobre o ato de matar, não é à toa que o nome do livro é Matar, ele explica que uma pessoa, sobretudo um militar formado, treinado para o combate, quando é colocado em situações de perigo, ele tem 4 opções: lutar, encenar, fugir, submeter. Encenar seria algo do tipo, eu atiro, faço um tiro de advertência, mas não com um tiro como lutar, que é direcionado, ser desferido contra aquela ameaça. E por incrível que pareça, eu acho isso até um dado positivo, porque esse tratado foi escrito depois da Guerra do Vietnã. A maioria dos soldados, eles tinham um medo da luta. Medo da luta no sentido de matar outra pessoa não é algo natural para nós seres humanos. Para nós seres humanos, sobretudo, do momento que nós vivemos. Então, a maioria dos soldados tinha um comportamento muito relacionado à encenação. Existe um dado mais à frente que eu vou passar, para que a gente possa ter noção. E é importante a gente ter em mente que os nossos soldados hoje em dia, nós militares hoje em dia, somos submetidos a uma série de treinamentos e que são constituídos também de aspectos psicológicos, onde se fala de valores, se fala de virtudes, para que a gente possa entender que o ato de combater ou de duelar, principalmente quando a gente está no deslocamento numa rua, onde existe a confrontação de um soldado contra outro, que isso não se materialize num duelo.
Como eu falei dos números, né? Na Guerra do Vietnã, aproximadamente 50 mil cartuchos eram usados para, de fato, se matar um inimigo, justamente porque os soldados atiravam para qualquer direção. Porque tinham que atirar, mas não tinham o objetivo de matar uma pessoa. Mas como nós somos seres ainda que nós temos instintos muito fortes, né? Acredito que abaixo da gente, em termos da escala evolutiva, nós temos os animais, as plantas e as pedras. Mais ninguém. Então, ainda existe algo aproximado com 2% de pessoas que, quando são submetidas àquelas 4 situações, né, a opção de lutar, de encenar, de fugir ou de submeter, que não conseguem controlar os seus instintos e acabam praticando o excesso, o abuso da violência. E, como eu falei, existem algumas sociedades que consideram isso, não vou dizer positivo, mas consideram isso comum e normal. Então, institucionalmente falando e fazendo de maneira muito clara uma ligação com a espiritualidade, é um dever nosso combater a existência desses 2% ou a prática abusiva por esses 2% de militares, os quais nós não sabemos quem são, porque podem ser pessoas que têm guardado em suas vidas pretéritas alguma chama, algum gatilho que possa de fato motivar essa prática equivocada. E aí, quando a gente olha algumas ações, algumas atividades são muito direcionadas à imagem relacionada à eliminação, à neutralização de pessoas, ou a palavra que a gente queira usar, né, como o próprio matar, a gente tem que entender que o militar, investido da sua função profissional, ele representa uma instituição muito maior do que só ele como ser humano. E ali, como eu falei, ele está no cumprimento de uma missão, onde existem aspectos legais, aspectos relacionados à legitimidade e principalmente aspectos morais. Quando ele se esquece disso, ele entra no espectro da própria prática do duelo, onde o instinto dele vai falar mais alto, onde o ego dele vai falar mais alto. Então é importante que nós militares tenhamos isso em mente no nosso dia a dia profissional e todos nós como sociedade devemos ter isso em mente. Quando a gente entra nesse espectro do duelo, quem passa a falar mais alto é o nosso ego. E a gente tem que identificar alguns gatilhos, algumas situações onde nós estamos mais propensos a esse tipo de comportamento. Apenas para tipo de conhecimento, né, percebam que a resistência ao ato de matar, hoje, né, isso aqui foi uma pesquisa, como falei, feita depois da Guerra do Vietnã, ela ocorre quanto mais próximo da pessoa. E se nós olharmos a origem do duelo era exatamente o combate corpo a corpo ao alcance da arma branca. Então, como eu falei, de alguma forma nós estamos num caminho evolutivo, isso tem que ser considerado. Mas, como eu falei, isso aqui relacionado a um duelo, onde a gente está dentro de um cenário de combate, na guerra, mas nós temos uma série de duelos no nosso dia a dia. Esses são os principais, talvez os mais difíceis duelos da gente enfrentar. E, de alguma forma, a Bíblia traz esse salmo que eu acho muito interessante. Os militares, em sua missão, eles devem ter esse entendimento, né? Que nós somos ali um instrumento do Estado, temos nossos componentes religiosos, e isso auxilia muito na nossa estabilidade, na nossa percepção de que nós estamos inseridos num ambiente de caos, de violência, mas justamente para buscar a paz. A paz não só da minha perspectiva, mas das pessoas que estão naquele ambiente. E como dizia, né, se não me engano foi Bezerra de Menezes, nós temos que matar o homem velho. Matar o homem velho e fazer o resgate do homem novo, sobretudo com relação à nossa capacidade de controlar os nossos instintos. Ouvir uma palavra que a gente não gostou no nosso dia a dia, no quartel, no ônibus, no Uber, não se deixar influenciar
pelas energias negativas do ambiente que existem involuntariamente. Uma pessoa, companheiro nosso de trabalho, acordou, bateu com o pé na parede, foi trabalhar, mal-humorado, passa a ter uma egrégora mais densa, mais negativa, e ao longo do dia a gente vai atuando como esponja, absorvendo aquilo ali, e aí quando a gente chega em casa, uma criança, filho, brinca com a gente não gosta daquela brincadeira, e entra no próprio duelo. Eu costumo dizer que quando a gente fala do duelo militar, e aí vocês podem acompanhar na palestra, a gente acaba fazendo analogia com a nossa profissão, com a guerra e tudo mais. Mas o nosso principal duelo é esse aqui, somos nós contra nós mesmos. Essa é a nossa principal, talvez, missão, e eu acredito muito no Espiritismo nesse sentido de proporcionar ferramentas para o nosso autoconhecimento. Porque aí eu vou começar a identificar quais são os gatilhos que transformam essa pessoa com uma afeição pacífica, uma afeição leve, naquele monstro. Se eu não tenho esse conhecimento, eu não tenho capacidade de identificar o estado de duelo que eu estou. Então, o Evangelho, no seu capítulo 12, nos itens 11 a 16, ele vai traçando justamente vários aspectos relacionados à honra, ao ego, ao orgulho. Apresenta questões relacionadas, por exemplo, se eu não for ao duelo, ao enfrentamento, o que vão pensar de mim? Vão me considerar um covarde? Mas, na verdade, a verdadeira coragem moral está em compreender o que levou aquela outra pessoa, aquela prática, aquela ofensa. E muito mais do que apenas virar as costas ou não ceder ao duelo, é dar aquela resposta amorosa, harmoniosa e positiva que muitas vezes aquela pessoa não espera. Então, como eu falei, existem pessoas e às vezes nós somos essas pessoas, a gente tem que ter isso bem claro, às vezes nós somos essas pessoas que estamos em um momento conturbado, fazemos alguma brincadeira ou um direcionamento mais assintoso para alguém, e aí a gente espera que aquela pessoa responda de maneira mais agressiva, e a gente acaba entrando nesse estado de duelo, e aí às vezes a pessoa pega e nos responde de maneira clara, de maneira amorosa, de maneira harmoniosa, desmontando, tirando as pedras das nossas mãos. Então talvez seja essa a nossa principal lição daqui da palestra do tema do duelo, que é justamente saber responder a essas ofensas, né? Mas de maneira harmoniosa, de maneira amorosa, de maneira clara, buscando não só a paz interior, a nossa, mas também a levar a paz interior àquela pessoa que está conosco. E aí eu trago um tempo curto aqui para que cada um de nós possamos fazer alguma reflexão, né, sobre todos esses duelos aqui. Se de alguma forma a gente não se deixa levar pela discussão por conta da nossa honra, do meu orgulho, do meu ego, por dinheiro, no relacionamento chefe-subordinado, em casa, pais e filhos, marido e mulher, questões onde a gente confunde a moralidade, né? Então, compreender isso no nosso dia a dia é extremamente importante. Às vezes uma brincadeira simples de torcida de futebol, ela cria uma inimizade muito grande entre pessoas. Então, a gente precisa trabalhar isso principalmente dentro de nós mesmos. Não podemos ser nós o indutor ou catalisador desse duelo, até porque depois que a gente entra no duelo, não tem controle. Eu não sei a reação do próximo. Então, eu não sei até onde isso vai parar. E o que a gente acaba vendo, infelizmente, em alguns casos, é que o fim de um duelo, de uma discussão de trânsito, por exemplo, acaba vindo a óbito de uma das duas pessoas. Por uma questão de ter um orgulho ferido, a honra ferida, o ego ferido.
chegando já ao nosso fim, talvez seja importante que a gente consiga, né? Primeiro, ter coragem para perdoar e compreender que aquela pessoa, o que levou aquela pessoa a nos ofender ou a ferir aquilo que a gente acha, né? Que feriu o nosso orgulho, o nosso ego. Entender que os militares, nós, quando estamos no cumprimento da nossa missão, no nosso dia a dia, nós temos uma missão muito maior do que a nossa vaidade. Muito maior do que a nossa vaidade, do que o ato de dizer que fez ou que não fez. E por fim, o mais importante é vencer o nosso pior inimigo, que é o nosso ego. A hora que a gente começa a identificar esses gatilhos, essas situações que nos colocam mais propensos a vencer o nosso ego, a gente começa a deixar de ser um duelista para fora e principalmente para dentro. Chegando aqui ao fim, eu agradeço a oportunidade da Cruzada da gente poder falar desse tema que para nós militares é muito caro, como eu falei. Ele está muito próximo da nossa realidade, mas que extrapola os muros dos quartéis, porque nós vivemos em constante duelo. Primeiro, com nós mesmos, o homem velho que nós temos dentro de nós e que deve ser morto, como disse Bezerra. E essa morte do homem velho, ela se dá não pela agressividade do duelo, mas pela depuração dos nossos espíritos e pela sublimação dos nossos instintos. Obrigado.